Oi, galera! Hoje nós vimos na aula de matemática sobre centímetro cúbico. Considere o cubo representado ao lado cujas arestas medem 1 centímetro. Relembrando, aresta é a lateral, né? É a semirreta semirreta não, segmento de reta que monta uma figura. Dizemos que o volume desse cubo é 1 centímetro cúbico, olha o 3 aqui. Por quê? Porque a gente tem como base para o cálculo 3 lados da figura. A gente vai ver mais à frente um pouquinho sobre isso. O centímetro cúbico é uma unidade de medida padronizada para medir volume. Essa medida corresponde ao espaço ocupado por um cubo cujas arestas medem 1 centímetro. Na questão 21, a gente vai calcular o volume de cada empilhamento, sabendo que cada cubinho é igual a 1 centímetro cúbico. Então, foi a mesma coisa que a gente fez na aula passada. A gente vai contar cada cubinho como valendo 1 centímetro cúbico. Então, na letra A, eu tenho 8 centímetros cúbicos. Na letra B, 11 centímetros cúbicos. Na C, 18. E na letra D, 20. Na próxima questão, na questão 22, a questão fala que é para você imaginar que esse cubo, tá? Ele está partido ao meio e a metade dele vale 0,5. Então, 0,5 mais 0,5 vai dar 1 centímetro. Então, a gente vai calcular dessa forma. 9, porque nós temos 9 cubinhos, vezes... Entre parênteses, nós vamos botar a medida 2 vezes, né? Que um cubo vai medir 2 vezes 0,5. Que a gente vai achar o resultado de 2 vezes 0,5, que seria a mesma coisa de 0,5 mais 0,5, que vai dar 1. Então, eu vou fazer 9 vezes 1, que vai dar 9 centímetros cúbicos. É como se você contasse cada cubinho. Isso é para você aprender, porque pode ser que numa outra figura seja medidas diferentes. O metro cúbico. Na escola em que Jaime estuda, foram arrecadados agasalhos para doar para pessoas carentes. Nós podemos ver aqui que a caixa de doação, ela é um cubo onde ela tem as medidas de 1 metro. A caixa que acondiciona os agasalhos tem o formato de um cubo com, grifa isso aqui, ó, 1 metro de comprimento, de largura e de altura. Ou seja, a caixa tem o formato de um cubo com arestas que medem 1 metro de comprimento. Ou seja, a caixa tem o formato de um cubo com arestas que medem 1 metro de comprimento, por isso dizemos que a caixa tem um volume igual a 1 metro cúbico. O metro cúbico é outra unidade de medida padronizada para medir volumes. Essa medida corresponde ao espaço ocupado por cubos cujas arestas têm 1 centímetro. Então, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai anotar qual é a fórmula. Deixa eu diminuir um pouco esse tamanho aqui, porque eu tinha feito, mas eu fui apagar uma coisa e acabei apagando tudo. Então, para a gente fazer o cálculo, a gente vai conhecer a fórmula do cubo, tá? Como que é essa fórmula? A gente está calculando o volume, então vai ser V igual, né? Volume igual a aresta vezes aresta, vezes aresta. O que é que a gente faz aqui? A gente troca essas letrinhas aqui, esses As, pelos números que estão aqui, tá? A aresta não é o segmento de reta que forma a figura? Então, ó, aresta vezes aresta vezes aresta. Então, aqui, como que ficaria? Para a gente achar esse resultado 8. A gente colocaria, né, o V de volume igual a 2 vezes 2 vezes 2. E aqui a gente faria o cálculo. Tem que tomar cuidado, por quê? Porque você não pode contar assim, ó, 2, 4, 6, tá errado. Por quê? Ó, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, o resultado tá aqui, 8 metros cúbicos.
Aqui embaixo vem falando, é uma coisa um pouco complicada de se entender, fazer a conta inversa, mas o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender qual seria a medida. Tipo, se aqui 2 vezes 2 vezes 2 deu 8, vamos tentar o próximo número. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a medida da aresta de um ladinho só dessa figura é 3 metros. Tia, por que não tem o cúbico? Porque a gente não está calculando o volume, a gente está descobrindo uma medida apenas, igual o daqui de cima, tá vendo? Eu montei aqui para que vocês pudessem entender a fórmula do cubo, o volume. Então, aqui vamos imaginar que este cubo tenha como medida 3, tá? Então, eu substituí. Ficou 3 vezes 3 vezes 3, que deu 27. Lembrando, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Aqui, se a gente tivesse a figura com as medidas de 5, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Vamos imaginar, então, que a figura tivesse 6. As arestas medindo 6. Tia, mas por que os números estão iguais? Porque estamos tratando de cubo. O cubo é formado por figuras planas que são quadrados. E quadrado é uma figura com 4 lados iguais. Então, automaticamente, as arestas de um cubo terão a mesma medida. Aqui eu tenho 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Aqui agora eu já botei um exemplo diferente, números com vírgula. Aqui o que eu fiz? 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25. 2,25 vezes 1,5 vai dar 3,375 centímetros cúbicos. Dessa forma, então, fica mais fácil a gente calcular o volume de um cubo. As duas próximas páginas, elas são para casa. Agora, relação entre volume e capacidade. Capacidade é o volume interno de um recipiente, é o que a gente tem dentro do recipiente. Você provavelmente já viu algumas medidas como litro e mililitro, que é o conhecido ml, né? Ah, eu vou comprar um refrigerante de 600 ml, 600 mililitros. Ah, minha latinha de coca vem 350 ml, 350 mililitros. E sabe que 1 litro equivale a 1000 mililitros, tá? Então, fica assim, ó, 1 litro igual a 1000 mililitros. Ah, se eu tivesse 2 litros, eu teria 2000 ml. Ah, se eu tivesse 5 litros, 5000 ml. Imagine uma pessoa enchendo de água uma caixa com o formato de um cubo com aresta medindo 1 decímetro. O decímetro já é a 10ª parte do centímetro, tá? Então, o mililitro, ele é a 1000ª parte de 1 litro. Então, o decímetro é a 10ª parte do metro. Eu falei errado, desculpa. A 10ª parte do metro. É como se você pegasse 1 metro e dividisse em 10 pedacinhos. Você ia achar isso aqui. Nessa caixa cabe exatamente 1 litro de água, ou seja, a capacidade é de 1 L, que significa litro. Assim, o volume de 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Vamos olhar as relações aqui, ó. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Baseado nisso, a gente vai olhar aqui. Se o consumo foi de 23 metros cúbicos, aqui eu tenho 1 metro cúbico que vira 1000 litros. Quantos litros seria os 23 metros cúbicos? Então, a gente fez aqui, multiplicou por 1000, porque aqui ele se transformou em 1000, para a gente achar o resultado. Então, aqui foram consumidos 23.000 litros. Ah, se aqui fosse 37 metros cúbicos, seria 37 vezes 1000, viraria 37.000. Coloquem importante nessas duas próximas páginas, que é um resumo do que a gente estudou, falando sobre poliedros, corpos redondos, aqui falando sobre os poliedros, os seus números de vértices, faces e arestas. Na próxima página também,
que é para colocar importante, falando sobre o volume, aqui falando sobre o cálculo, escrevam aí novamente a fórmula do cubo, e aqui a capacidade do volume interno fazendo as conversões de centímetro cúbico para... Então, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro, e 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. E aqui nós temos o mapa da nossa aprendizagem, encerrando este capítulo. Copiem, não faltem nossas aulas, não deixem de estar conosco de manhã para poder tirar as dúvidas e juntos nós somos mais fortes. Um beijo.